Olá, nosso tema de hoje é falar a respeito de redes na indústria 4.0. Na verdade, dando continuidade à série que nós propomos a construir com vocês uma ideia de como seria um passo a passo até nós chegarmos aí realmente em projetos para atender toda a indústria 4.0. Especificamente, nós vamos falar aqui de infraestrutura, né? Isto é, a parte que faz toda a parte de conectividade, com foco em automação industrial. Lembrando que essa tela é uma tela padrão da série que nós estamos disponibilizando para vocês. Nós já falamos da indústria 4.0, nós já falamos do RAM e especificamente essa apresentação então é o que nós estamos chamando de infraestrutura para a indústria 4.0. Do que nós vamos falar então? Eu gostaria de criar com vocês assim, uma analogia de como se nós estivéssemos construindo o quê? Conexões via uma rodovia. Então nós estamos pensando agora em que nós vamos construir umas rodovias para fazer toda uma conexão de informação para a nossa indústria 4.0. Então, o que nós vamos fazer com a infraestrutura? Criar as rodovias. Então, de que forma? Né? Então, o que nós vamos tentar responder aqui? Como que nós vamos construir então uma infraestrutura de conectividade industrial, né, para a gente o quê? Unir as informações, no caso específico, para o setor produtivo. Quais são essas tecnologias disponíveis para montar uma infraestrutura de redes industriais? Quer dizer, tem muitas tecnologias aí. A ideia é passar uma visão para vocês, né? E a gente entender o que? A convergência. Já foi falado, a gente tem um artigo específico sobre isso, mas nós vamos retomar uma visão a respeito da união, né? Das informações da TO, que é a tecnologia de operação, e a TI, tecnologia da informação. Vamos ver como é que a gente constrói essa rodovia. Bom, quais são os principais cenários? Tem diversos. A gente apenas para criar uma delimitação do tema, nós vamos criar alguns cenários. Então, assim, o primeiro, projetar, né? Quer dizer, projetar é construir um sistema de automação que tem o quê? As informações do ativo, né? Que está lá na linha de produção. Para fazer o quê? Qual é o foco? Operação e manutenção, né? Que é o clássico da indústria produtiva. Depois, como nós vamos interconectar esses dispositivos e sistema na indústria, né, com o objetivo que é trocar dados entre si, né, aqui a gente teria um ecossistema, né, que nós estamos desenhando aqui. Depois, como convergir essas informações de toda a cadeia produtiva. A gente tem que pensar que a indústria 4.0 é a conexão do todo, não é só da linha de produção, é de todo o conjunto produtivo. Né? A gente está falando aqui de laboratório, logística, planejamento, operação e manutenção e tantos outros que tiverem na composição do negócio produtivo. É sempre interessante falar um pouquinho da evolução, até onde a gente chegou aqui, né? Quando a gente pensava lá atrás, quando não tinham as redes, né? Então a informação e o controle era isolado, estava simplesmente ali, inclusive no próprio equipamento em si, não havia troca em nada. E depois a gente tem aí as redes locais, que talvez a gente poderia falar que hoje, ou pelo menos deveria ser, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Que é a convergência, de fato, né? Da tecnologia de operação com a TI, enfim, todas as informações disponíveis dentro de uma rede. E a gente evolui então para as redes convergentes, né, falando de indústria 4.0, e através de um modelo hierárquico, né, para essa indústria 4.0. Tema esse que seria um modelo, que seria o RAM, que nós já fomos falando na apresentação anterior, mas enfim, a indústria 4.0 nós estamos falando de convergir redes, essa é a grande ideia. Nem tudo é fácil, né? Então a gente tem alguns desafios. Tem muitos, na verdade, né? Mas para a gente falar aqui de alguns, os principais que ocorrem quando a gente vai pensar em infraestrutura, então quer dizer, o que a gente tem que pensar? Quer dizer, como obter, né, um máximo, né, de dados de ativo e sistema para criar o quê? Um ecossistema de informações. Você tem que pensar no sistema, todo esse ecossistema da nossa produção. Como que nós vamos conectar essas redes? Porque tem diversos padrões, protocolos, enfim. E além de tudo, tem os sistemas legados, né? Isto é, os sistemas antigos, né? Que se você tiver uma indústria já existente. E depois, como que nós vamos montar essa infraestrutura de rede que permita o quê? Escalar, né? Ter escalabilidade. O que é escalar? Você começar pequeno e aumentar. Ser simples de acréscimo e crescimento. Quer dizer, não pode ser uma coisa complexa, né? Porque você vai evoluindo, tudo é muito dinâmico. E de que forma a gente pode ser simples com isso? Vamos falar um pouquinho. Bom, a pergunta básica então, né, falando de infraestrutura, que rede usar? Né? Quer dizer,
faça tudo isso, você vai perguntar que rede eu vou usar então. Qual que é a rede ideal para a indústria 4.0? Mas não existe uma resposta única. O que nós vamos falar é do que existe. Nós vamos tentar dar um sentimento um pouco mais prático do que já tem aí. Né? O que nós temos aí? O que é a tendência? Né? É a rede Ethernet. Né? Então a rede Ethernet, que ela já é o padrão da internet e que ela já está dentro da planta industrial. Enfim, nós podemos afirmar que a rede Ethernet, né, a internet industrial, ela é um dos padrões da indústria 4.0, se não hoje o padrão por definição. Pode mudar, né? A tecnologia ela não vai parar, mas hoje nós podemos falar que essa rede é Ethernet. Por quê? Inclusive nós podemos usar todos os modelos, né, de mídia, né? Então cabo, fibra ótica, Wi-Fi, rádio, enfim, isso facilita muito essa interconexão esperada, né? E ela pode servir de backbone para conexão no cloud. O que é o backbone? Né? Vamos imaginar o backbone um funil, onde eu entro com todas as informações e vou disponibilizar isso externamente para fazer computação nas nuvens, enfim, toda uma série de características de tomadas de decisões que nós vamos falar um pouco mais lá na frente, quando a gente estiver falando de Big Data, e não vai demorar muito. Mas, enfim, essa é a primeira resposta. E aí depois, quando a rede é local, né, ela é interna, quer dizer, ela está dentro da máquina ou do processo, que rede eu vou usar? Bom, o que eu já uso, né? Protocolo industrial. A gente daria também uma preferência para protocolos industriais baseados em rede Ethernet, mas a gente tem os seriais também, quando a gente pensa em sistemas legados, né? E usar mídias, né, que simplificam a conexão, o wireless, fibra ótica, né, por necessidade. O wireless vem crescendo muito, já é um padrão totalmente estabelecido com diversos protocolos. E quando os protocolos são diferentes, precisam de conversar entre si, quer dizer, precisa ter convergência. A gente vai lançar a mão dos gateways e o proxy, vou falar um pouquinho do que é, mas enfim, fazer com que todos eles sejam entendíveis. Vou colocar uma tela aqui, que nós já temos um texto falando especificamente de Ethernet, mas o que é essa Ethernet na indústria? É a mesma Ethernet que nós temos em casa. Porém, para aplicação industrial, a característica do equipamento e da montagem construtiva dessa infraestrutura, ela tem que seguir critérios que permitam, né, ter uma robustez diferenciada. Então, eu estou colocando aqui alguns itens que diferenciam essa Ethernet, que é a aplicação no chão de fábrica. Né? Quer dizer, a primeira coisa, aplicação de ambiente severo, hardware especial para isso, né? Temperatura, olha aqui, a gente poderia estar falando alguma coisa de 75 a menos 35, poderia ter até mais, isso aqui é um exemplo. Proteção mecânica especial, ó, IP, né, o grau de proteção alto, né? Suportar vibração e impacto, alta imunidade a ruído, né, a AMI, arranjos de alta disponibilidade, trabalhar com processo de redundância, enfim, tem todo já uma tecnologia para isso, mas ainda em Ethernet, né? E uso de protocolos industriais, quer dizer, Ethernet para aplicação na indústria, com o protocolo da indústria, né? O protocolo industrial. Um exemplo para vocês, a gente poderia falar aqui de Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, enfim. Está tudo dentro desse conjunto. Então é importante a gente não esquecer dessas características mínimas aí para nossa internet. Então tá aí um arranjo para entender um pouquinho qual é a ideia, né? Mostrar para vocês que está tudo conectado via internet, né? Então eu posso utilizar os switches, aqui tem um sistema em anel. Olha só, uma caracterização de uma rede Wi-Fi também é internet, mas ela está numa mídia sem fio, né? Olha, fibra ótica. E olha aqui que interessante, um sistema de roteador com layer 3. Eu tenho uma explicação aqui de layer 2, layer 3, né? A gente pode falar um pouquinho. E conectado no cloud, isto é, essas informações todas externas, né, a serviços de cloud computing, né, quer dizer, a computação nas nuvens. Tá? Então, é um modelo padrão. E a automação muda com isso? Não, a automação é a mesma. O que a gente está fazendo é uma evolução de convergência. Então está aqui um modelo padrão básico, vertical e horizontal de informações, mas que agora sim, tomando uma cara pensando em indústria 4.0, esses dados vão ser externados, vão ser colocados dentro de sistemas de serviço de computação nas nuvens, etc. Mas está aí a sua caracterização vertical por setor, utilizando todos os protocolos disponíveis que já existem, industriais, uma fibra um sistema em anel para trabalhar com redundância, os switches de layer 2, o layer 3 para roteamento, olha, um sistema de faro para conexão externa, enfim. Essa é uma caracterização de automação padrão hoje.
Sugiro a vocês que dêem uma olhada no RAM quando a gente pensa em hierarquia de informações, mas na verdade o objetivo final é que todas essas informações estejam disponíveis e que não é só da automação, é que tudo esteja conectado dentro do processo produtivo. Tá? Então esse é o grande diferencial hoje quando eu penso em sistemas para a indústria 4.0. O que você tem que saber sobre rede Ethernet? O que é principal, né? São alguns equipamentos que caracterizam essa rede, né? Quer dizer, lembra que nós falamos da rodovia? Então a rodovia ela tem, né, as passagens, né, os sistemas de tráfego, retorno, como que faz tudo isso? Enfim, tem equipamentos. Então alguns principais para saber os serviços não gerenciáveis, né? Não gerenciáveis, eu não vou configurar, quer dizer, eles controlam o tráfego na rede, no MAC ou no IP. Os gerenciáveis, né? Pode controlar o tráfego na rede com funções administrativas, né? Isso é muito importante hoje quando você pensa em redes um pouco maiores, né? Por exemplo, o sistema de VLAN. Um switch layer 2, né, controla o tráfego de rede na camada IP. Né? Eu tenho uma apresentação falando um pouco mais específico disso. Aqui é mais para relembrar algumas visões para vocês. Né? O switch layer 3, funcionando como roteador, o que ele faz? Ele controla o tráfego, né, de rede, né, e ele faz o roteamento, troca de dados. Entre o quê? Redes diferentes. Esse é o objetivo, ter uma rede diferente. Né? Então, você vai mandar uma informação da automação local para um sistema de cloud, você vai ter que ter um roteamento para isso. Né? São redes diferentes. O Firewall, né, que são os dispositivos de segurança de acesso, o que ele faz? Ele bloqueia o usuário, informações, enfim. Tão importante em épocas de cibersegurança, né, que depois nós vamos falar, é a próxima apresentação nossa, nós vamos falar especificamente sobre isso. Eu teria os gateways, que são os dispositivos que vai converter os padrões e protocolos para outros formatos, Profinet para Profibus PA, por exemplo. Isso é fundamental quando eu penso hoje em convergência. E eu teria o proxy, olha que interessante, é uma caracterização importante para vocês conhecerem, é um dispositivo com a função igual o gateway, né? Converte, porém ele é transparente para o controlador da rede, ele é uma ponte direta. Ele normalmente está associado a fabricantes específicos, né? Ele é muito interessante porque o sistema de configuração não enxerga ele, ele é transparente. Isto é, a troca de informações, por exemplo, informação vertical é direta, tá? Essa é as principais diferenças. Bom, estamos falando de infraestrutura, estamos sugerindo aqui, por caracterização técnica de engenharia, que a Ethernet é um caminho, né? E se não hoje o melhor caminho, mas qual é o benefício? Né? Então vamos falar assim, por que o benefício de usar essa rede? Né? Uma rede simples de projetar e implantar, muito material, já é muito consolidada, né? Os componentes são de baixo custo comparado a outras redes, muito simples, muito fácil. Permite diversos protocolos dentro do mesmo padrão. Isso é muito importante, né? Estou falando para vocês. Então, muitos protocolos industriais já trabalham já dentro desse mesmo padrão. É uma rede padronizada, tem normas, né? E ela está em constante evolução, ela vem evoluindo com diversas categorias, aquela coisa toda. Não é o objetivo do nosso estudo falar, mas eu sugiro a vocês que procurem sobre CAT, né? Sistemas de categoria de rede internet, vocês vão entender toda essa evolução. Ela pode ser aplicada de ambiente doméstico até industriais, é o objetivo nosso falar aqui sobre isso, né? Dentro do chão de fábrica. E uma rede interoperável escalar. O que é interoperável? Eu posso colocar diversos sistemas e subsistemas e fazer todos eles conversarem entre si. E escalar. O que é escalar? Eu começo ela de qualquer tamanho e eu posso ir aumentando ela gradativamente, de forma simples. Tá? Então tá aí os principais benefícios. Falando um pouquinho do gateway, né? O objetivo de explicar então o que é um gateway. Pessoal, é fazer o quê? Tem uma rede A, converter uma rede B. Então esse equipamento vai me dar essa condição para isso aqui, ó. Né? Então eu tenho uma rede A com a outra rede B. O que eu tenho que fazer? Converter. Aqui está um exemplo, um gateway Ethernet IP para Profinet. Mas funciona? Funciona, tem que funcionar. A gente tem duas situações. Primeiro, eu preciso de conectar sistemas legados, isto é, sistemas antigos, na rede que eu estou fazendo a convergência. Tem que lançar a mão de gateway. E outra, você tem protocolos diferentes, você tem que lançar a mão de gateway. Então, assim, por isso que tem aqui uma tela que estou caracterizando para vocês, para responder a seguinte pergunta. Poxa, Venturelli, mas eu estou lá na indústria lá, eu tenho que conectar um Modbus RTU e levar ele lá na rede Ethernet com Profinet. Tem jeito? Tem. Você vai colocar um gate, porque lá na rede que vou fazer o processamento em Profinet, você vai precisar de ter aquelas informações que estão lá na rede Modbus RTU. Isso tem que acontecer, porque senão você vai ficar manco, né, no conceito da indústria 4.0. Isto é, tem que ter tudo interoperável dentro mais uma vez, desse ecossistema de informações.
Muito bem, quando a gente pensa na rede, deu uma caracterização para vocês da rede, né? E uma das coisas que o pessoal pergunta, poxa, que bacana, conectei, criei toda a rede física, todas as estradas, né? Mas como que faz essas estradas se conversarem entre si? Qual o padrão que é utilizado, né? É, eu já vou diretamente explicando para vocês aqui, ó. O padrão que a gente utiliza por caracterização é o SOA. O que é o SOA? É uma arquitetura orientada a serviços. Isto é, todos os sistemas de rede, eles vão trabalhar em cima de objetos, né? Tudo vai ser um objeto. Então, as informações que estão dentro desses PLCs, por exemplo, trocando informações, eles vão trabalhar em cima de web services, né? Mas por que web service? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com aquele conceito de produzir informação e consumir informação. Ela vai estar toda na rede. Aí quem vai produzir, quem vai consumir? Depende do que você vai configurar. Essa é a grande sacada do RAM e da indústria 4.0. E eu lanço mão de algumas tecnologias, uma delas é o OPC-UA, que não vem o caso a gente explicar, mas o OPC-UA hoje, que dá toda essa caracterização, essa simplificação, independente de plataforma utilizada, para a troca desses dados, isto é, interoperar a rede. Então, esses web services, através do sistema de SOA, ele vai me dar a condição de juntar todas essas peças, produzir informações e consumir dados, né? E aí, com isso, qual é o objetivo final? Independente de qualquer ponto que esteja na rede, desde o nível mais simples, né, de dado até o nível mais alto, né, de gestão de BI, por exemplo, né, um exemplo, tudo pode ser trafegado, tratado essa informação, de modo que na ponta eu possa tomar uma decisão. Então, essa é a possibilidade, a tecnologia para que eu possa criar essa interoperabilidade. E com isso, o que eu faço? Convergência. Então, o que nós temos que entender, que eu acho que vocês já entenderam o conceito? Pegar essa rede, essa infraestrutura e fazer o quê? Juntar as redes. Olha aqui, eu tenho uma rede corporativa, eu tenho uma rede de OT, eu tenho uma rede de logística, olha, uma rede de gestão de energia, vou ficar um exemplo, né? A gestão industrial, no caso, a automação em si, junto tudo isso num cloud, o que é isso? Isso é convergência. Isso é convergência. Ela é fundamental para nós falarmos de indústria 4.0. Tem que ter convergência de dados em toda a rede, em todo o processo. Então, o que é essa tecnologia, né, de fazer o quê? Interligar as redes de informação em toda a cadeia de produtivo industrial. Qual o objetivo? Formar dados inteligentes para tomar decisões. Depois nós vamos processar isso. Não é o caso, nós vamos falar isso agora. Mas a visão que vocês têm que ter, tenho que juntar todas as informações de ativos, sistemas e subsistemas de toda a cadeia produtiva, criando o que? Um ambiente cibernético de pessoas, informações e máquinas, todas juntas, todas interoperáveis. Bom, a implantação. A ideia aqui não é esgotar o assunto e muito menos dar um manual de instruções para vocês, mas uma visão para vocês de como normalmente a gente desenha, né, uma implantação de infraestrutura. Algumas informações que são as mais importantes. Desenhe todo o fluxo de negócio. Tem que entender como que funciona o fluxo de negócio. Olha só, eu não estou falando mais de automação pura e simplesmente. Eu estou pensando agora na cadeia produtiva. Para ser uma cadeia produtiva, ela tem um fluxo, né? Então, entenda todas as interrelações com as redes, como que elas trocam informações entre si. Crie um workflow de proposição de valor. Isto é, qual é a informação que é importante? Qual é o impacto que ela gera? Isso é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Depois, prepare todas as redes de formação de produtoras e consumidores. Esta rede, esse sistema, esse ativo vai produzir informação. Para quem? Quem vai consumir? Quem vai consumir essa informação e por quê? Tem que criar todo esse arranjo na rede. Faça então depois o projeto de conexão física, lógica e de segurança. Olha, você vai ter que conectar fisicamente essa rede, depois você vai ter que conectar logicamente essa rede através dos protocolos e depois ter segurança. Nós vamos falar um pouquinho depois de cibersegurança e interligar toda essa rede. Depois, programar o que? Os web services. Nós falamos de web services que está dentro da arquitetura de SOA, que depois, se vocês virem lá no RAM, a gente está chamando isso de I4.0, que são os objetos de dados que vão tanto emitir informação quanto vai consumir para gerar o quê? Regras de negócio, que são essas trocas de dados. Né? E depois, fundamental, treine as pessoas. Tem que treinar. Para trabalhar o quê? Um novo formato de tomada de decisões. Isto é, as pessoas agora vão começar a enxergar que, na verdade, tudo está interrelacionado. A gente vai pensar de forma diferente no arranjo produtivo. Né? E esse sim é um dos principais caminhos da indústria 4.0.
A gente pode concluir então, nós estamos falando de primeira fase, né, que seria essas conexões físicas. Lembra da nossa estrada? Então é a nossa estrada, né, na implantação da indústria 4.0, que é a conectividade. Nós devemos pensar em unir todos os dados dessa cadeia produtiva, já falamos bastante nisso, né, para o quê? Trocar informações. O uso, né, de redes é o primeiro passo para que a gente vai permitir então esta necessidade. Então vocês têm que pensar primeiro na infraestrutura. As redes Ethernet, no nosso caso, né, são uma ótima opção, não única, mas hoje ela é uma opção de maturidade tecnológica. Conceitos de SOA vão responder a vocês o quê? Como esses dados vão ser trocados entre si com essa interoperação, associados aqui à convergência. Então, sempre com o pensamento, tem que unir tudo, né? Que aí sim eu complemento esse objetivo. Então tá aí, pessoal, um primeiro passo, né, para a gente caminhar para essa indústria 4.0. O objetivo aqui é ajudar a criar uma ideia de forma simplificada e direta, não esgota o assunto de forma alguma, é uma tecnologia, ela é como composição de indústria 4.0 relativamente nova, porém ainda com tecnologias que já são existentes. A ideia nossa aqui é dar um formato para vocês. Então a gente espera ter ajudado, a gente fica à disposição, tem os nossos dados, podem enviar e-mail, o pessoal manda bastante e-mail para a gente está sempre trocando ideias, né? E a ideia nossa realmente é poder apoiar vocês. Muito obrigado, uma boa sorte a todos e até a próxima.